Bom, boa noite a todos. Estamos aqui para fazer essa entrevista com o nosso amigo Rossandro. Queria dar boas-vindas também, né, a todos os nossos amigos da doutrina, né, que estão aqui nos assistindo, esse evento que é o Cultai. E hoje nós estamos com o privilégio aqui de estar recebendo o Rossandro, que é um recém-conhecido meu. E ele está, eu vou até fazer uma breve apresentação, ele já está online aqui com a gente, conseguimos aí um tempo com ele para poder fazer essa entrevista. Ele está na Paraíba, em Campina Grande, e o Rossandro é psicólogo, ele ministra algumas palestras, uma pessoa que faz uma dedicação muito, muito grande em relação à doutrina, e além de ter todo o seu lado profissional. Então eu vou... Como nós já estamos com ele online, eu vou passar a palavra para ele, para que ele possa também se apresentar um pouquinho mais e falar um pouquinho sobre o trabalho dele. E depois a gente vai iniciar fazendo algumas perguntas para ele, de algumas perguntas que estão chegando aqui nos nossos e-mails. E o tema, lembrar que o tema principal dessa entrevista é qual a importância da família e a reencarnação, né? Então, eu vou passar para o Rossandro, né? Rossandro, seja bem-vindo, né? Eu gostaria de agradecer novamente por você estar dedicando esse tempo aqui com a gente e gostaria que você fizesse sua apresentação aí para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, Marcos, boa noite a todos do evento. É um prazer enorme, não só mais uma tarefa junto à doutrina espírita é algo prazeroso para mim, mas esse formato que vocês estão lançando, que eu acho que é inovador por vários motivos, entre eles porque a gente possa tornar acessível a todas as pessoas a ida a eventos espíritas, que nem sempre é barato, né? E claro que como eles têm custos, são feitos em centro de convenções, não tem como fazer gratuitamente, mas esse instrumento que é a internet utilizada para o bem nos permite essa nova vertente de divulgação do Evangelho e esse evento, digamos assim, ao vivo, né, pela internet para todas as pessoas. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Maravilha. E eu espero que a gente consiga ser iluminado nessa noite, né, Rossandro? Possamos trazer uma mensagem bem clara e esclarecedora sobre a doutrina. E eu gostaria de iniciar, né, com o tema da nossa entrevista, que é justamente sobre qual a importância da família, né? Qual a ligação que existe entre a família e a reencarnação, né? E eu vou deixar com você para você ficar à vontade, né? Falar sobre as suas experiências, né? E tá aí, vamos lá. Tranquilo. Bom, na verdade a gente sabe, por definição da codificação básica, que nós temos dois tipos de família, que é a família espiritual e a família consanguínea. A família consanguínea é aquela que, em cada encarnação, nascemos naquele ambiente familiar e geneticamente naquele ambiente familiar. Não necessariamente essas pessoas com as quais nós nascemos como família consanguínea faz parte da nossa família espiritual, ou seja, pessoas com as quais nós temos uma afinidade de longas datas de outras existências, onde já experimentamos uma convivência familiar. Não obstante a isso, ou seja, mesmo não tendo de fato uma família espiritual, o objetivo da gente encarnar nessa família é que ela se torne uma família espiritual. Então, o objetivo final de toda família é que ela se torne uma família espiritual e não só consanguínea. Por quê? Porque isso tem o grande objetivo das experiências de família, num plano macro, seria que nós construíssemos, através de cada experiência de reencarnação, família após família, uma concepção e a possibilidade de construirmos a família universal. Ou seja, de que nós nos víssemos a todos os seres humanos do planeta e do universo como irmãos, não só conceitualmente. Nós temos essa concepção. Somos todos irmãos, filhos de Deus, isso é fácil de ser dito. Mas nós não experimentamos essa emoção, por exemplo, de um estranho passar na frente da sua casa e você olhar para ele com um grau de fraternidade com que você olha alguém da sua família, alguém que você ama. Então, o grande objetivo de Deus é que a gente vá migrando do nosso ego para a nossa família, da nossa família para a nossa comunidade, né? Da tribo para a comunidade, da comunidade para aquele grupo, para aquela sociedade, para que, enfim, a gente se veja e se sinta família universal. Então, seria um primeiro aspecto que eu gostaria de destacar em relação a o que a família pode nos agregar, ou seja, é um treinamento a cada existência
para a grande família universal. Uhum. É também a família um lugar de reencontro, certo, Carlos? Tanto do reencontro de pessoas queridas, como do reencontro de pessoas com as quais nós tivemos dificuldade de convivência. E por que essas pessoas com as quais nós tivemos dificuldade de convivência se apresentam na família? Porque se o grande objetivo final é a fraternidade universal, a experiência de família, por todos os laços consanguíneos e a questão cultural em torno da família, vai nos obrigar a desenvolver perdão, a convivência e o respeito. Uhum. Claro que se você está recém-encarnado numa família de algozes de uma vida passada, a sua relação vai ser muito tensa e muito difícil. Então a gente percebe muito isso. Famílias em que há muito ódio, muito ressentimento, muita dificuldade, em que as pessoas são muito agressivas umas com as outras, mas de qualquer forma estão lá, experimentando a relação familiar. Pessoas que no passado estavam se matando, estão hoje só se agredindo verbalmente. Mas elas avançaram, se a gente olhar desse ponto de vista, que elas estavam antes num conflito de morte e agora estão num conflito de egos. Há um avanço. É claro que a cada nova experiência reencarnatória, esse conjunto volta naquilo que a gente chamou de constelação familiar, volta naquela constelação, digamos, para que a gente possa orbitar mais harmonicamente ao redor do outro e a família vai ganhando a cada nova experiência um grau de maturidade, fraternidade e amor para que a gente chegue àquelas famílias que a gente também conhece, em que as pessoas se amam muito, se respeitam muito, estão sempre juntas, não conseguem nem morar em outra cidade porque querem estar sempre próximas. Então aí você já está vendo que há uma gradação em níveis de família no que diz respeito aos laços e o nível de fraternidade que elas têm. Uhum. E é muito bom essa sua explanação, e é como se fosse mais ou menos os laços que nos unem são muito fortes, porém, da mesma maneira a gente sente, em alguns casos, né, na maioria dos casos, pelo que eu vejo, dá um atrito, né, dentro da família, né? A gente sente que o laço é muito forte e, da mesma maneira, a gente sente um atrito, uma coisa assim que em alguns casos, mas em muitos que eu conheço, tem uma certa, repele um pouco também, né, as pessoas, né? Ou seja, exatamente. se ela não concluir aquele objetivo, ela pode ter que voltar para concluir. Eu até digo brincando que se você não gosta muito do seu marido, a melhor forma de evitar casar com ele na outra vida é amá-lo nessa. porque se você não aprender a amar, como o impositivo do universo é o amor, você vai ter que experimentar a relação com a pessoa até que todo o ressentimento saia e o amor venha plenamente. Óbvio que se, eu digo isso brincando, óbvio, se você aprendeu a amar seu marido, você vai querer casar com ele na próxima, né? Então, ou seja, de qualquer modo, o grande objetivo é que a gente vá, digamos assim, destruindo a cada encarnação enquanto familiar digamos assim, os abismos provocados pelo ressentimento, pelo ódio, e vá construindo as pontes do perdão e auto-perdão para que a gente chegue ao amor. Por isso que, obviamente, que existem pessoas que estão em contextos familiares em que há realmente, como você muito bem destacou, Lúcio, uma repulsa entre as pessoas. Às vezes, equivocadamente, alguns espíritas que não estão estudando bem a doutrina, estão ainda sem compreender certamente os conceitos, usam essa justificativa, eu não estou na minha família espiritual, por isso que eu não me dou bem com meu pai, para achar que isso é um referente para não se dar bem com o pai, muito pelo contrário. O fato de que você identificou que ali é uma dificuldade, lhe coloca na condição de investir mais naquela relação. Inclusive, por exemplo, no capítulo Honrar teu pai e tua mãe, do Evangelho segundo o Espiritismo, que acho que, se eu não me engano, é o segundo, só tem duas passagens do Antigo Testamento no Evangelho segundo o Espiritismo, e uma delas é essa, honrar teu pai e tua mãe. E observe que já no Decálogo deixa bem claro, não é amar teu pai e tua mãe, é honrar, porque de fato o próprio Evangelho também destaca isso, tem pais e mães que não cumprem a contento o seu papel, não desenvolvendo assim seus filhos um sentimento de amor. Não obstante a isso, apesar de não desenvolver o sentimento de amor, eu tenho que respeitar. Porque ele não está na condição de pai e de mãe na minha existência sem uma finalidade. E se eu entendo que eu tenho que ter, com relação à divindade, um sentimento de obediência e de aceitação incondicional do que ele coloca na minha existência, para que eu possa desenvolver aquele sentimento que Paulo nos aconselha, dar graça em tudo. Ou seja, não é apenas agradecer, mas ver graça contida atrás daquele evento. Aquele pai difícil, na verdade, tem um objetivo de estar na nossa vida, e muitas vezes é a pessoa que de fato faz a diferença para que a gente não se equivoque muito.
Uhum. E aí, quando você amplia seu olhar, não apenas para uma construção de família, de uma existência, mas para a construção da família em várias existências, você percebe, esse pai não está aqui à toa, eu não estou na condição de filho à toa, eu tenho que aprender a amá-lo e ele a mim também. É uma figura Uhum. que me coloca na condição de um desafio maior, e não de, como na minha família espiritual, eu não tenho que amá-lo, não. É o desafio de construir esse amor. É muito interessante é porque a base de tudo ela está na família, né? Eu acredito que a base da reencarnação é a família da nossa vida, né? E existem muitas relações assim que são feitas por afinidades. Às vezes você tem mais afinidade com uma pessoa da sua família e mesmo que você não se dê bem ou às vezes você ama uma pessoa a mais, ou você tem um sentimento, às vezes você tem um pai ausente, mas você tem um carinho muito grande, você tem uma mãe presente, e ao mesmo tempo você sente falta do pai que é ausente, tem um carinho muito grande, então, às vezes tem um irmão que você se dá melhor, outra pessoa outro irmão que você não se dá tão bem, então existe uma troca de sentimentos muito grande dentro da família, né? Sem sombra Assim. de dúvidas. E esses sentimentos que a família constrói nas relações, as pessoas constroem dentro da relação familiar, elas são a base para me relacionar depois com as pessoas fora, no trabalho, na escola. Acho que é nesse aspecto, por exemplo, a psicanálise centra muito a ideia de projeção, né? Ou seja, que eu vou, ou transferência, na verdade, é que eu vou transferir para as minhas relações não parentais as minhas Uhum. experiências com as pessoas da família. Então, por exemplo, aquele pai com o qual eu não me dei bem e tenho dificuldade de lidar com ele, eu certamente vou encontrar no chefe. Aquele Uhum. irmão com o qual eu tenho dificuldade, eu vou encontrar no colega de trabalho. E se você for observar o seguinte, essa transferência, ela também atende ao impositivo espiritual superior. Por quê? Como eu não resolvi aqui, eu vou tentar resolver aqui. Porque vai se reproduzir essa constelação até que eu consiga resolver a questão. Uhum. Ou seja, é um ditado que a gente diz muito aqui no Nordeste: cachorro onde vai leva as pulgas. Não adianta fugir da sua família, porque você Uhum. vai ter uma tendência de construir uma família muito semelhante, porque você tem que resolver aquilo. E acontece demais daquela moça que nunca gostava daquele pai casar com um homem exatamente semelhante àquele pai. Porque justamente Entendi. a repulsa dela gerou uma atração para que ela resolva aquela questão. Me diga uma coisa, ô Rossandro, e a questão assim de trocas e inversões de papéis, né? Por exemplo, você falou sobre o casamento, se você não quiser casar de novo, case bem dessa vez, né? Existe assim, vamos supor, hoje você casou com a pessoa, amanhã você vem filho, amanhã eu digo numa outra existência, você possa estar invertendo papéis, e qual a relação, por exemplo, da gente vir na mesma família, com os mesmos integrantes, ou existe uma rotatividade aí nesse aspecto de pessoas, né? Vamos supor, entra um, sai outro, de outras famílias e vem para a nossa, ou vem a gente sempre procura reencarnar no mesmo grupo espiritual ali. Eu Você acredito pode. que há sempre uma tendência de a cada existência a gente ter enxertos de novos elementos na família. Existe ao mesmo tempo a lei de atração, em que eu vou tentar estar próximo daquelas pessoas que eu amo, mas também a necessidade de que novos elementos se unam. Por quê? Porque eu tenho que ir ampliando essa família para chegar à família universal. Se aquela família sempre reencarnar junta, ela vai desenvolver um sentimento muito, muito tribal, aliás, muito Uma panela, né? de grupo, exatamente. Isso é um problema. A gente tem que sair, a gente tem que aprender naquele ambiente para dele ter a experiência do amor para amar além daquele ambiente e não somente naquele ambiente. Aliás, essa concepção de seita que gera problema, por exemplo, no campo da fé, em que as pessoas se degladiam por acharem que estão num grupo que é melhor que o outro, ou também as concepções de guerras étnicas que a gente vê, por exemplo, no Oriente Médio, de muitos, muitos, muitos milênios, ou mesmo as guerras tribais em algumas sociedades com certa desorganização social, em que não houve ainda instalação coerente de democracias, em que as tribos se degladiam por diferenças étnicas ou de fala, ou de cor, qualquer que seja, é justamente fruto dessa ideia de que só os meus. E aí, veja, Jesus, ele radicaliza essa ideia de sair do núcleo, quando ele diz assim, qual é a grande vantagem de você amar as pessoas que são boas com você, seu pai e sua mãe? Até os publicanos fazem isso, os fariseus fazem isso. É como se ele dissesse assim, você ama sua mãe?
O traficante do PCC também ama a mãe dele. Qual é a grande diferença de você para ele? A não ser que você ame o seu inimigo. Ou seja, se você sair do seu grupinho, da sua panelinha, da sua seita, né? E da sua tribo, e além disso. Então, a experiência familiar tem o objetivo de nos treinar para ir além disso. Entendi. E dando só uma resumida nessa questão aí, então você poderia assim, nos dizer que geralmente, numa encarnação, nós já tivemos encarnado com as pessoas que estão hoje com a gente. Ou a gente pode encarnar numa família que a gente nunca teve nenhum vínculo. Eu acredito que se tiver um propósito, como toda encarnação atende um propósito, possa ser, acho que majoritariamente nós vamos reencarnar com pessoas com as quais nós já tivemos relação. Majoritariamente. Mas dependendo da necessidade do espírito, ele pode ser arrojado numa condição de ir para um ambiente extremamente diferente. Então, por exemplo, você observa isso, as pessoas, eu tenho uma atração tanto por Idade Média, eu tenho uma atração por a Grécia, por Roma, eu tenho uma atração pela a Inglaterra vitoriana. Aí o cara diz, mas não tem nenhuma atração pela China, não tem nenhuma atração pelo mundo muçulmano. Provavelmente essa pessoa tem tido um conjunto de experiências nesses países junto com famílias com esse aspecto cultural. Mas vamos supor que tem uma necessidade minha ou uma tarefa minha para ser executada e eu reencarno, por exemplo, lá numa família do interior da China. Isso pode acontecer, né? Porque de qualquer forma nós fazemos parte da mesma experiência humana. A família humana, por exemplo, a gente já tem essa concepção, embora não se ame, mas família humana, né? Muito bom. Agora eu queria passar para a segunda parte do nosso bate-papo, né? Que são algumas perguntas que a gente recebeu de última hora aqui, referente também, eu vejo, a família, né? E eu vou ler as perguntas das pessoas que fizeram, se você achar que poderiam responder para a gente. Certo. Então eu vou ler aqui a pergunta da Adriana Cusosi. Gostaria de saber como o Espiritismo lida com a questão dos homossexuais. Por ser um tema polêmico, creio que seja interessante abordar ou elucidá-lo, né? Essa pergunta eu acho que tem muito a ver com a família, né? Porque hoje em dia as famílias estão sendo presenteadas com diversas situações, né? E o homossexualismo tem cada vez se tornado mais presente na sociedade e seria interessante poder a gente debater esse tema junto com essa questão da família, né? Certamente, Lúcio. Uma coisa que chama muita atenção é o seguinte: majoritariamente, a maior parte das religiões condena visceralmente a orientação homoafetiva. A gente sabe disso, né? E o que tem provocado dores profundas. Durante muito tempo, seres humanos cometeram suicídio, enfim, foram várias as criaturas que foram destruídas pela rejeição profunda. Com o processo do Estado laico e da democracia, as pessoas puderam, nessas sociedades, se expressar, né, em suas individualidades, em suas diferenças, de forma mais calma, né? Uma coisa, por exemplo, no mundo muçulmano já é mais complicado de acontecer. E entre essas manifestações dessas diferenças, começou digamos assim, a ficar mais evidente o conjunto de seres humanos que experimentam na existência uma orientação homoafetiva. Obviamente que é um tema que, mesmo no movimento espírita, há divergências de opinião. A gente sabe disso, eu já tive a oportunidade de conversar com vários confrades do movimento espírita, e uns acham que é uma distorção, outros não veem assim. Eu, particularmente, inclusive como sendo psicólogo e baseado nas pesquisas que o mundo das ciências do comportamento realizam, não vejo a orientação homoafetiva como um transtorno. Aliás, há um tempo já que saiu dos códigos de doenças de transtornos mentais a homoafetividade como um transtorno. Tanto que a gente não usa nem mais homossexualismo, mas homoafetividade. Por quê? Porque, na verdade, para que a gente possa embasar um discurso sobre isso, a gente tem que primeiro ver o que a ciência fala, que o Espiritismo também dá importância ao que é construído no discurso da ciência.
A ciência mostra, por exemplo, a prevalência desse comportamento ao longo de toda a história humana e também no reino animal. Ou seja, é como se fosse uma variante da sexualidade humana. Nas quatro vertentes mais clássicas, o homoerótico, né, que é atração por alguém da mesma conjuntura sexual que você, heterossexual, que seria diferente, monástico, que seriam aquelas pessoas que não despertam desejo, elas têm um foco tão grande em alguma tarefa, geralmente de campo espiritual, que elas não têm interesses sexuais e não se relacionam com ninguém. E os bissexuais, que oscilam o desejo, ele ora pode estar se relacionando com o homem, ora pode estar se relacionando com a mulher. A grande questão que fica para a gente refletir é o seguinte: o que é que vai caracterizar alguém como sendo equivocado ou não? É a orientação em que está sendo homossexual ou heterossexual, ou como está vivendo essa orientação? Por exemplo, a gente vê muito esse preconceito em alguns casos espíritas. Não, a gente aceita os nossos irmãos homossexuais, que eles frequentem a casa, mas eles não podem fazer palestras, eles não podem ir para a mediúnica. Mas, às vezes, aquele indivíduo heterossexual que está traindo a esposa, que você não sabe, está na mediúnica. Às vezes, aquele indivíduo heterossexual que é corrupto no trabalho e rouba dinheiro do povo, está na mediúnica ou dá palestra. Então, termina sendo uma certa hipocrisia. Então, eu pensei o seguinte, eu pensei em utilizar a concepção de Chico, numa entrevista que ele deu ao Pinga Fogo, a respeito desse tema, que eu acho de uma lucidez profunda, e do próprio André Luiz e Emmanuel, que eles fazem comentários a esse respeito, que eu acho que seria interessante eu ler exatamente como está, porque a gente vai ver a lucidez e poder refletir em torno disso. Então, Chico, ele vai dizendo no Pinga Fogo o seguinte: eu não vejo pessoalmente qualquer motivo para críticas destrutivas e sarcasmos incompreensíveis para com nossos irmãos e irmãs portadoras das tendências homossexuais. A nosso ver, claramente iguais às tendências heterossexuais, que assinalam a maioria das criaturas humanas. Em minhas noções de dignidade do espírito, não consigo entender por que razão este ou aquele preconceito social impediria certo número de pessoas de trabalhar e de serem úteis à vida comunitária unicamente pelo fato de haverem trazido no berço características psicológicas e fisiológicas diferentes da maioria. Né? Então, o Chico está usando aqui a percepção mesmo de inclusão. A ideia, ou seja, não é porque algumas pessoas têm um comportamento que não é o padrão que elas podem ser descartadas. Então, na verdade, a gente até que teria que pensar, e o que é um comportamento padrão? Comportamento padrão é algo culturalmente construído, historicamente construído? Então, por exemplo, a gente hoje vê muita escola inclusiva, que está trazendo crianças com déficit cognitivos, sindrômicas, para a sala de aula, para conviver com outras crianças. Antigamente elas eram excluídas. Então, a gente está indo para uma sociedade cada vez mais inclusiva. Né? E a gente perde muito quando a gente exclui, porque é uma alma humana com todo um potencial de ajudar, de colaborar, e por apenas ter um comportamento que não tem a ver com o que a gente consideraria um padrão, você acha que ela é incapaz. Isso aí realmente não é desprovido de sentido. Né? Aí o que André Luiz vai dizer, Emmanuel, na verdade, vai dizer a respeito disso? A homossexualidade, também hoje chamada de transexualidade em alguns círculos de ciência, define-se no conjunto de suas características por tendências da criatura para a comunhão afetiva com uma ou outra criatura do mesmo sexo, não encontrando explicação fundamental nos estudos psicológicos, que tratam do assunto em base materialistas, ou seja, nenhuma explicação cabal vai ser encontrada apenas do ponto de vista material, pelas ciências psicológicas, por exemplo. Mas essa condição é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiências dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e atenção devidos às criaturas heterossexuais. Ou seja, tanto do ponto de vista de uma pessoa que é emblemática do ponto de vista para nós como um indivíduo de profunda doçura, que é Chico Xavier, e compreensão e aceitação do outro, e coloca essa condição de aceitação dos nossos irmãos em experiência afetiva, também Emmanuel, né, com toda a sua potência evangélica que tem do conhecimento do Evangelho, colocando que devemos ter o mesmo respeito e a atenção e igualdade devido às criaturas que estão na heterossexualidade. Eu acho que para ampliar mais, digamos assim,
essa concepção e para ajudar mais as pessoas que estão interessadas nessa questão, eu aconselharia ler e também assistir palestras do nosso irmão Andrei Moreira. Ele é o presidente presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Inclusive, no final do mês eu vou estar com ele fazendo algumas palestras nos Estados Unidos. E ele tem um livro chamado Homossexualidade sobre a Ótica do Espírito Imortal. É um livro da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. É um livro extremamente bem fundamentado, acadêmica e também do ponto de vista evangélico. E existem palestras dele na internet, no YouTube, que podem ser assistidas. Andrei Moreira, Homossexualidade sob a Ótica do Espírito Imortal. Então, acho que é uma forma de a pessoa ter uma visão ainda mais ampla, mais fundamentada sobre essa temática que está longe de se esgotar, mas que merece sempre ser discutida com extremo respeito e digamos, e caridade cristã, em qualquer que seja a diferença que os seres humanos apresentem. Com certeza. Muito boa a sua colocação, né? Bem esclarecedora. E vamos partir então para a segunda pergunta. Vão ser 3 ao total. Vamos embora. E a pergunta do Ricardo Lomeu, né? Tem uma dúvida em relação à encarnação de Jesus Cristo, né? E os aspectos físicos e vibratórios, que foi assim que ele deixou a pergunta, né? E eu deixei intacto aqui do jeito que veio. Eu acho que os aspectos físicos e vibratórios de Jesus Cristo, né? Em sua trajetória. Certo. Bem, na verdade, Lúcio, eu vou tentar responder. Obviamente que você sabe que existem certas questões que, como é que eu diria, elas são importantes porque as pessoas têm todo o direito de saber, mas às vezes eu me pergunto a relevância delas, por exemplo. É uma discussão, Jesus teve um corpo fluídico ou não, né? Às vezes eu acho que essa é uma questão que ela não é fundamental para nossas vidas. O fundamental para nossas vidas não é se ele foi fluídico ou não, é que verdade ele trouxe esse evangelho, ou seja, essa boa nova, para nossas existências. Então, uma coisa que a gente sabe que certamente Jesus estava fisicamente presente, senão, se ele não tivesse fisicamente presente, era muito denunciado nos evangelhos o estranhamento de sua presença física como algo incomum. Eu penso assim, que se ele fosse um corpo muito diferente dos que estavam naquela época, as pessoas os evangelhos iriam relatar, Atos dos Apóstolos de Paulo iria relatar as impressões que as pessoas que conviveram com Jesus tinham, de que ele era diferente, ele era esfumaçado, ou seja, certamente que, por não ser assim, ele era tido como um ser humano que estava ali, ou seja, fisicamente encarnado, não havia, nesse ponto de vista, de que Jesus estava ali. Agora, certamente que há de se imaginar que, dada a vibração angélica do Cristo, óbvio que ele teve que fazer muitas adaptações para que ele viesse encarnar no corpo humano, né? É a mesma coisa que acontece quando alguém, por exemplo, vai mergulhar em águas profundas para cavar um poço para extrair petróleo do pré-sal, por exemplo. Não no pré-sal, porque lá tem que ser robô, mas em algumas camadas mais próximas da superfície, para que você chegue até lá, você usa um escafandro. Aquele escafandro ele vai lhe proteger da pressão que o mar vai exercendo por você a cada metro que você desce, né? Então, mesmo um corpo humano, na própria Terra, em algumas situações, precisa de algum tipo de auxílio para poder dar conta disso. Então, certamente que o Cristo ele deve ter mudado o padrão vibratório do seu corpo espiritual para que ele pudesse ser comportado no corpo físico, né? Há de se imaginar que isso tenha sentido. E que, após essa tarefa ter sido encerrada, ele de fato pode ter voltado a se expandir em sua plenitude e, naquele momento, o corpo físico que o continha pode ter sofrido total destruição. Por isso que não se acha o corpo, né? Porque ele pode ter se expandido e eu digo assim, que o corpo físico da gente é como um avatar que a gente usa a cada encarnação. E, inclusive, tem prazo de validade, né? Muita gente não gosta disso não, mas tem. Né? Então, assim, que a gente, quando termina a tarefa, que o modelo organizador que está aqui dentro, que é o princípio inteligente, sai e que organiza a reprodução celular, o crescimento de cabelo. Quando esse ser que nos habita, o espírito que é eterno que nós somos, deixa de organizar esse complexo celular, ele entra em desarmonia. E aí apodrece, que é o fenômeno da decomposição cadavérica. Então, obviamente, no caso de Jesus, não precisou desse processo, porque ele deve ter se expandido, e no momento da expansão, provavelmente, possa ser que, de fato, o corpo tenha se desintegrado. Mas o mais importante é que ele veio.
Não sei se É foi em verdade. 25 de dezembro, ou em janeiro, ou em março. Não Uhum. sei se foi numa estribaria, ou dentro de uma hotelaria, ou numa cama, ou numa manjedoura, mas o importante é que ele veio, o importante é que ele expressou seu amor por nós, ele trouxe essa mensagem e submeteu-se à condição humana, né, dentro de toda a sua grandiosidade, submeteu-se à condição humana para vir nos trazer como um espelho límpido a verdade do alto. E É essa verdade. verdade e aquilo que ele nos propõe para a nossa existência, no momento em que ainda estamos tão longe da fraternidade universal, ele vem num tempo ainda de muito mais rudeza, de muito mais concepção de tribo, que a gente percebe muito bem na pergunta do doutor da lei, e quem é o meu próximo? Né? Ali a parábola do bom samaritano. Ou seja, ele queria que a resposta fosse: seu próximo é quem torce pelo seu time, né? Tem seu padrão de vida, tem a sua raça e tem a sua religião. E Jesus vai deixar bem claro que não. Então Jesus está sempre expandindo o conceito de próximo, o conceito de amor, para que saia das barreiras da tribo, que saia das barreiras das famílias, que vá para a família universal. Era revolucionária essa concepção para a época? Era, para hoje ainda é. A grande questão é que algumas pessoas pensando assim dizem, tá vendo, o cristianismo é algo utópico. Tendo uma visão de unicidade das existências, realmente dá para pensar isso. Mas pensando na multiplicidade das existências, nós hoje somos muito menos rudes do que fomos no passado. E certamente, no caminhar da história, nós nos tornaremos muito menos rudes, estaremos muito mais próximos a um caminho de angelitude, e isso que hoje parece uma utopia será a nossa realidade. Como, por exemplo, a ideia, por exemplo, da gente escolher nossos representantes, mesmo que a gente erre de vez em quando, num passado em que havia reis absolutistas, era impensável. Hoje a gente consegue imaginar a mulher votando e tendo direitos iguais aos homens, era impensável. E hoje a gente consegue imaginar que há um pouco mais de 100 anos nós tínhamos escravos no Brasil e hoje não tem, né? Ou seja, a gente avança. Não na velocidade que nós gostaríamos, porque a gente gostaria que fosse veloz, mas não fazemos por onde ser. Ainda bem que a gente Agora, só erramos de vez em é, quando, né? exatamente. Então, assim, essa é que é a grande questão, é que não importa como ele veio, mas ele veio. E o que ele trouxe é algo que mudou a face da história humana, mudou as nossas experiências de ser na Terra e ainda continua a executar uma profunda transformação em nossas almas. Mas isso é verdade, bem presente, né? Bom, vamos então fazer uma última pergunta, né? Para a gente poder. Também é uma pergunta da Edneia Lucena, né? E tem a ver com a família, né? Só que com um aspecto diferente, que é a questão, pelo que eu estou vendo aqui, dos animais, né? Então eu vou ler a pergunta dela para ficar mais íntegro aqui na nossa resposta. Agradeço primeiramente a oportunidade maravilhosa que vocês do Cultar estão nos proporcionando. Eu sou espírita e tenho algumas dúvidas sobre a situação de evolução dos animais e principalmente sobre os maus tratos que sofrem dos humanos. Né? Uhum. Antes mesmo de responder qualquer coisa, eu sugeriria a ela que ela acessasse a internet para ver as palestras e os textos da professora doutora Irvênia Prado. A doutora Irvênia Prado faz parte da Associação Médico Espírita Brasileira, é professora da Unicamp, ela tem doutorado na área tem um branco agora, veterinária, né? E ela faz palestras no mundo inteiro, todo ano, está Europa, Estados Unidos e Brasil, é uma pessoa queridíssima, e ela tem, assim, uma vasta experiência nessa área. Então, ela vai poder ampliar essa concepção assistindo palestras na internet da doutora Isvênia Prado. Mas, o que a gente percebe? Obviamente, o princípio inteligente vai estagiando em etapas. A gente já leu isso no Livro dos Espíritos, né? Tem até aquela ideia de dorme mineral, desperta vegetal, segue instintos como animal, mas se ergue na figura de Adão. Ou seja, nós temos etapas em que o princípio inteligente vai estagiando milênios e milênios e milênios. Saindo do reino vegetal, entrando no reino nominal, se começa princípios de consciência. Tanto que você observa que há uma diferença muito clara entre, por exemplo, a relação que tem uma galinha com os seres humanos e que um cachorro tem. Né? Você não vê, por exemplo, a interação que uma galinha e um cachorro têm é completamente diferente. Então, há que se imaginar, embora a gente talvez ainda não possa instrumentalmente medir, que há níveis de inteligências entre os animais diferentes. Né? Por exemplo, um cavalo, um gato, um peixe, uma tartaruga. Você vai vendo que há níveis, obviamente, de inteligência e de interação com os humanos diferentes.
Mas a mônada espiritual está ali estagiando, acessar a consciência que se tornará autoconsciente no reino nominal, que é o nosso. Então, a nossa relação com esses irmãos nossos, e aí eu lembro muito do Francisco de Assis, que bem assim os tratava, né, como irmãos, é uma relação ainda muito nefasta. Nós ainda os tratamos como tratávamos os escravos do passado. Ainda são mortos, criados para serem mortos em abatedouros, para que nós comamos as carnes, enfim, a proteína desses animais. Obviamente, hoje em dia já existe um grupo imenso de pessoas discutindo a ética disso, o sentido disso, e indo para uma alimentação sem proteína animal, né? Já que a gente já tem no mundo vegetal proteínas suficientes para nos abastecer. Então, digamos assim, essa luta é uma luta justa para que um dia a gente possa olhar para o passado e olhar com tanta indignação a ideia de que a gente comia carne, como a gente olha hoje com indignação a ideia que a gente teve escravo. Eu acho que é uma tendência, que a gente um dia diga assim, você acredita que antigamente as pessoas matavam as vaquinhas, cortavam, fatiavam, colocavam expostas, feito roupa, as pessoas compravam e comiam? Eu acho que no futuro as pessoas vão pensar nisso, com tanto achando essa ideia desse comportamento passado com algo tão absurdo como a gente imaginar que antigamente tinha pessoas que ficavam na nossa casa, a gente batia e às vezes até matava porque não tinha lavado o copo limpo. E eu acho que é a tendência. E óbvio que a gente sabe, né? Como devem existir muitos seres, né? Que existem, que não necessitam dessa matéria, né? Exatamente. Então a gente tem uma tendência de ir cada vez mais saindo de uma materialidade das relações, inclusive dos animais, para uma relação mais afetiva e respeitosa, né, de companheiros de um condomínio chamado universo, nesse andar chamado Terra, para que a gente possa nos harmonizar. E obviamente que o conceito de família espiritual vai transcender não só a família espiritual dos que são iguais, mas dos que também são diferentes, que são os espíritos dos animais, e eles, né, nessa presença. Então, certamente que a tendência, e essa luta é justa. Hoje, por exemplo, eu estava ouvindo uma luta no Brasil para a instalação de um código de ética para a pesquisa com animais. Então, você está vendo um avanço em todo canto, para que haja respeito, para que não gere sofrimento, ou então para que, e a doutora Ivênia fala muito disso, para diminuir o nível de sofrimento nos abatedouros, já que a gente ainda não consegue ver sem a carne, mas pelo menos diminuir a forma e o nível de sofrimento dos animais na hora de serem abatidos. Então, existe um conjunto de pessoas buscando tornar essas relações cada vez mais decentes, a um ponto que a gente não precise deles como objeto de consumo, mas como parceiros de um processo evolutivo. Nossa. Espero que cheguemos logo nesse nível, né? A gente chega. Eu acho que a gente meio que, como na música de Lulu Santos, assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. Mas a lei do progresso, ela atua a um ponto que, às vezes, quando a gente tenta emperrar, como diz o livro dos Espíritos, nós somos tragados pelas engrenagens de uma força que a gente não pode reter. Então, ela vai acontecer, né? Com ou sem a nossa ajuda, o progresso avança, porque isso demanda do amor de Deus nos chamando novamente para a pureza. Então, a gente vai chegar lá. Muito, muito interessante, Rossandro. E eu queria te agradecer, né? Eu queria imensamente a você ter nos atendido com carinho, de ter me atendido, da gente poder estar trocando esse bate-papo, né? Foi muito gostoso estar falando com você. É um prazer grande para mim estar te conhecendo, né? E eu queria também te pedir, né, as pessoas que possam estar nos assistindo agora, o tema do nosso congresso é sobre a transformação através do estudo espírita, né? E se você fosse falar alguma coisa em relação a essa questão dessa transformação, qual a dica que você daria para quem está nos assistindo, que de repente pode ser uma pessoa que ainda não tem um contato muito aprofundado, ou que às vezes vai numa casa espírita ali fazer um passe, ou mesmo assistir uma palestra, mas ela ainda não sabe muito assim, em relação aos estudos, né? Qual a dica que você dá para essa pessoa que ainda não conhece o estudo mais a fundo? Antes de dar a dica propriamente dita, Lúcia, eu queria também agradecer no contato, dizer que, na verdade, a honra é toda minha, o prazer é todo meu,
Nós somos tarefeiros do Evangelho, não importa onde a gente esteja, se está presencial ou virtual, na Paraíba ou em São Paulo, onde quer que a gente esteja, a gente está junto pela mesma causa. Parabenizar pelo Cultai, por essa ideia maravilhosa, que ela prospere, que esse evento, até pela possibilidade de ter milhares de pessoas assistindo ao mesmo tempo, né, cresça cada vez mais com uma contribuição para isso, que é o estudo, né? Qual é a minha dica em relação a isso? O Espiritismo, ele é muito, mas ele é muito, muito, muito mais rico do que a gente possa imaginar. Por mais que a gente tente dimensionar o que ele pode proporcionar em termos de transformações, quando nós nos permitimos, ainda está longe de ser o que ele pode. Eu acho que ainda, por nossa incompetência, eu às vezes sou meio duro nas palavras, é a minha característica, ou por nossa preguiça, nós ainda usufruímos muito pouco do que o Espiritismo tem para dar. A gente está subutilizando, essa seria a palavra, o que a doutrina espírita tem para nos oferecer. E, obviamente, que o Espírito sopra onde quer, né? Como diz o Evangelho. Se a gente não fizer esse trabalho, outros farão, porque essa verdade tem que ser divulgada. Agora, existem coisas novas acontecendo, existem coisas muito boas acontecendo, e entre as coisas novas que estão acontecendo no estudo do movimento espírita, é a ampliação dos estudos na área científica, proporcionados por instituições que são, digamos assim, supra-institucionais, ou seja, como o Centro Espírita ele tem um conjunto de tarefas de evangelização, de reuniões doutrinárias mediúnicas, a ciência espírita ficou relegada. Com o surgimento, por exemplo, das associações médico-espíritas, um grupo de pessoas resolveu se reunir para continuar esses estudos da ciência espírita. E isso é muito importante. Os congressos das AMEs municipais, estaduais e nacional e internacional traz o que há de mais novo na ciência e que está em acordo com o que diz, né, a doutrina espírita, o André Luiz, por exemplo, que é uma das obras mais estudadas, e mostrando como o espiritismo de fato está em acordo e atual com as pesquisas mais recentes da história humana. Então, existe, por exemplo, também as associações de outras profissões. Aqui, vai acontecer em Florianópolis, vou estar fazendo palestra lá também, que é o 8º Congresso dos Magistrados Espíritas. Ou seja, que já é um grupo de magistrados estudando o espiritismo e suas formas de propostas de ética para a sociedade para aplicar o direito. Então, veja, tem a Associação de Psicólogos Espíritas, tem a Associação de Divulgadores Espíritas, então todos esses grupos são os supra-institucionais, são importantes. Os próprios centros, cada um tem um conjunto de estudos, de ESD, que são as obras iniciais, ou estudo de introdução à doutrina espírita, ou obras outras, como estudar os livros de Emmanuel, enfim. E a coisa recente, da qual eu faço parte, e que tem sido de grande valia, que vai impactar o movimento espírita nos próximos 10, 20 anos de uma forma impressionante, é o NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, né? Que a FEB criou junto com conhecidos e queridos irmãos nossos, como o Haroldro Dutra, o Severino Celestino, que já são estudiosos do Evangelho, para que nós possamos estudar o Evangelho no movimento espírita com profundidade e seriedade. De certa forma, em algum momento, o movimento espírita meio que relegou o Evangelho, né, para um segundo plano. E hoje ele está sendo resgatado. Com que diferença? Nós, enquanto reencarnacionistas, sabemos que em muitos momentos nós já estudamos o Evangelho, mas nós já estudamos o Evangelho para distorcer, para manipular e para destruir. Então, nós temos a oportunidade agora de voltar a esse Evangelho com a lucidez da fé raciocinada trazida pelos Espíritos, para que a gente possa tirar dele, primeiro, trechos de traduções maliciosos ou não intencionais, mas que provocam um conjunto de concepções equivocadas, textos tirados fora de contextos, passagens que são traduzidas de forma equivocada e que dão impressões equivocadas sobre as falas dos evangelistas, de Paulo, enfim, de todos que fazem parte desse livro de sabedoria, do Antigo, da Gênesis e Apocalipse, a sabedoria e amor ali espalhado nas páginas do Evangelho. E a gente pode agora voltar a estudar esse Evangelho no NEP de uma forma profunda, com as referências mais atuais na área do campo da teologia, da exegese, é muito importante. E qualquer pessoa que está ouvindo isso aqui agora pode entrar no site da FEB, ver e fundar um NEP no seu centro, né? Existe toda uma biografia, existem grupos de NEP, existem encontros de NEP, e vai perceber o quão fantástico é voltar ao Evangelho agora, de forma lúcida, para dele se utilizar como manual de sabedoria e modelo para a transformação da própria existência. Aí é o quê? É um site que ela pode estar entrando?
O NEP está no site da FEB. Da FEB. A FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, tem lá explicações sobre como montar o NEP, enfim, mas inclusive você pode ter contato conosco, com o Haroldo Duto, Severino Celestino, Saulo também, tanta gente que está, ou procurar o NEP mais próximo de sua cidade, pedir para as pessoas que já estão com algum NEP ir lá para ajudar a instalar, ou até mesmo por Hangout, como a gente está fazendo aqui agora, ou por Skype, quando a pessoa não está na sua cidade, explicar como é que faz, como é que não faz, todas essas coisas que podem ajudar muito na instalação do NEP, que eu diria que seria um estudo fundamental hoje para as casas espíritas. Seria um método, né? É um método, mas não é um simples método. Ele vai além do método, é uma forma de estudar o Evangelho que também é afetiva, não é somente conceitual. Nós não queremos, com o NEP, formar teólogos especialistas em discussões profundas do Evangelho, mas distantes de um coração de servidor do Evangelho. Muito interessante. Estudar o Evangelho não para se sentir superior ou para ir para um diálogo de discussão com os nossos irmãos em fé do cristianismo e de outras acepções religiosas, não, mas estudar o Evangelho para trazer para a nossa vida, não para um debate sobre questões teológicas profundas, mas para aprofundar o estudo e, sobretudo, aplicar em nossas existências. Muito bom. Bom, Rossandro, eu gostaria de agradecer novamente, né? Foi muito bom passar esses momentos com você aqui. E, bom, para nós aqui, eu acho que está boa já a nossa quantidade de informação que a gente conseguiu absorver aqui. E eu espero, em breve, poder estar novamente fazendo algum tipo de comunicação com você para trazer mais informações como essa, né? Ou as pessoas que estão nos assistindo, eu vi que você tem muitos vídeos no YouTube, as pessoas conseguiriam encontrar, você tem outras palestras muito interessantes, né? E eu realmente não estou sem palavras aqui para agradecer a você, estou muito contente mesmo, e eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo vão gostar também. Então, eu queria te dar uma boa noite, que Jesus te abençoe por esse trabalho também a mais, né, que você tem feito aí pela doutrina, e que você fique em paz. Um abraço fraterno para você. Ô, Lúcio, obrigado para vocês também, a todos que estão nos assistindo, e que venham mais Cultais, que a gente cresça e contem sempre comigo, vai ser sempre um prazer, não tenho o que agradecer. Nós fazemos parte de uma grande orquestra que só tem um regente, que é Jesus. A gente é tudo verdade. componente do processo. Um grande abraço, Lúcio, a todos que nos escutam e nos ouvem e nos veem essa noite.